Moçada, ficou faltando falar uma coisinha que tem a ver com o exercício que eu passei para vocês, que é em relação às medidas dos parâmetros termodinâmicos. Tá? Uma equação básica para essas medidas é aquela que já está lá, cara. ΔG igual a ΔH menos T vezes ΔS. Então, se, por exemplo, eu tenho ΔS e tenho ΔH, é obviamente que eu acho ΔZ se me der a temperatura. Se eu tiver ΔH e tiver ΔG, obviamente que eu acho ΔS se me derem temperatura. Então, isso aqui, cara, não é bioquímica nem biofísica. Isso aqui é uma matemática básica. A igual a B menos, sei lá, A igual a B menos X vezes alguma coisa. É uma matemática básica. Mas existem outras formas. E uma delas está escrita lá no exercício de vocês. ΔG pode ser calculado diretamente como o negativo da constante geral de gases vezes a temperatura em graus Kelvin vezes o logaritmo natural de uma constante. Tá? Esse aqui é legal. Constante K. Essa constante K pode ser uma constante, por exemplo, de associação num complexo. Então, por exemplo, você tem aqui uma proteína. Essa proteína se liga a uma droga. Isso forma um complexo reversível de proteína. Vou colocar só P, tá? P droga. E aí cabe uma constante de dissociação, que, se você lembrar lá da química geral, nada mais é do que produto sobre reagente, o que vai ser representado aqui como produto, ou seja, a concentração de P da proteína ligada à droga, concentração molar no caso, sobre isoladamente a concentração de proteína vezes a concentração da droga. Do ponto de vista experimental, a concentração da droga é aquela que você está no teu experimento, você sabe quanto é. Proteína, você está também, você sabe quanto você jogou. E aqui, a proteína ligada à droga, normalmente é um método espectroscópico, um método eletroquímico, ou algum método que consegue medir a ligação. O que importa é que eu tenho esse K, e a partir desse K eu tenho essa expressão, e com essa expressão eu consigo calcular ΔG. Isso aqui é bacana, porque se eu variar a temperatura do experimento, aí tem a ver com outra questão que a gente colocou ali, se eu variar a temperatura do experimento e fizer o recíproco da temperatura versus esse ln de Kzinho aqui, ó, tá? Isso vai me dar uma reta, tende a me dar uma reta. Essa reta tem uma inclinação aqui da ordem de ΔH sobre R. E o intercepto aqui extrapoladinho, tá? Da ordem de ΔS sobre R. Então veja, se eu faço um experimento, tipo ligação de uma proteína com uma droga, que é o que está no exemplo do exercício, e eu tenho como medir como essa proteína se liga a essa droga, isso a Anvisa preconiza isso numa RDA, na qual a liberação de uma droga ela precisa passar por experimentos de ligação com proteínas plasmáticas. E eu estou indicando para vocês mais ou menos como isso é feito. Tá? Então, se eu tenho como medir a ligação dessa droga a essa proteína, eu aplico essa relação matemática aqui, eu aplico essa relação matemática aqui e tenho ΔG, tá? Aí eu aplico essa relação matemática de ln de K versus o recíproco da temperatura e consigo extrair ΔH e consigo extrair ΔS. Ora, então eu consigo extrair com esse recurso ΔG, ΔH e ΔS. E, portanto, eu tenho o quadro termodinâmico todo fechado. Tá certo? Isso aqui vem de uma relação matematicamente colocada mais ou menos dessa forma, no qual a derivada, né, do logaritmo da constante, pode ser qualquer constante, de uma reação química ou de uma associação, sobre a variação de temperatura, ela vai ser igual à variação de entalpia sobre a temperatura. Tá? Essa relação aqui é muito famosa. Tá certo? Existem outras formas de representação para ΔG, mas acho que as que estão colocadas aqui são as formas mais clássicas. No caso dessa relação aqui, ela é chamada de relação de Van Hoff. Tá no exercício de vocês alguma coisa ligada a isso? Tá no exercício de vocês alguma coisa ligada a isso? Certo? Então é isso.